Olá, está começando agora o Saúde e Beleza. Veja no programa de hoje o projeto Hidromami aproximando pais e filhos. Você já fez uma avaliação postural? Queime calorias com a Zumba. Veja ainda como o videogame pode auxiliar no aprendizado. Fique com a gente, o Saúde e Beleza está no ar. Em sua segunda edição, o projeto Hidromami de Campo Bom une pais e filhos em atividade aquática. Momento de descontração, convivência, troca de carinho entre pais e bebês podem definir a saúde emocional e o desenvolvimento saudável da criança. A importância desse vínculo afetivo foi notada na cidade de Campo Bom, que realiza a segunda temporada do projeto Hidromami, onde pais e filhos podem interagir e se aproximar com acompanhamento profissional, desde psicológico a fisioterapêutico. E para tornar esse momento o mais agradável possível, foi escolhida a piscina como cenário para a interação. E considerando que o bebê já durante a gestação, né, ele está muito em contato com o líquido amniótico, né, então se pensou nesse espaço para poder se trabalhar essas questões através de uma forma lúdica, né, com músicas cantadas, né, se trabalhar num ambiente onde o bebê já vai reconhecer, né, como um meio assim. Já estive por aqui, né? E aí para os pais também a questão da água, né? Do relaxamento, né? De um momento de aproximação. Apesar de o período para participar ser curto, apenas entre os 2 e 6 meses de vida do bebê, os pais não perdem a oportunidade. Eu vim porque eu acho que é importante o pai e a mãe tá junto no convívio da criança, ainda mais no primeiro ano de vida, né? Então eu sempre faço o possível para participar de todos os eventos que a Valentina, que é a minha filha, ela participa. Desde a época da gestação da minha esposa, eu já fazia questão de todas as ecografias e tal, porque eu acho que isso reflete, né? Reflete no futuro dela, né? Então eu faço questão de participar. Que é um momento meu com ela, que eu tô sempre junto com a maior, né? Quando eu não tô trabalhando, a maior já tá comigo também. Então é um momento que a gente conseguiu estar só eu e ela, né? O primeiro filho a gente não teve esse tempo, agora a gente tem com ela e é muito bom, né? Eu acho que ela sente mais o carinho da mãe, do pai. As aulas que acontecem todas as sextas-feiras, pela manhã das 10h15 às 11h15, na piscina térmica do Complexo Esportivo do Centro de Educação Integrada SEI, são repletas de brincadeiras aquáticas e lúdicas. As atividades que a gente faz são tentando buscar o melhor desenvolvimento das crianças, tanto motor como emocional. E a gente faz as brincadeiras cantando sempre com os pais, às vezes eles estão com os pais e as mães, às vezes eles estão com a gente. A ideia é buscar esse desenvolvimento, que esse momento que eles estão juntos, que seja um momento muito rico. E para os papais e mamães de Campo Bom que desejarem participar do Hidromami, basta se inscrever antes do início da aula. É preciso ter em mãos o encaminhamento do médico que atende a criança e a carteirinha de vacinação. É importante chegar um pouco antes da aula, que inicia às 10h15 da manhã. Está chegando o verão e as academias já estão lotando. E o que está fazendo a cabeça da mulherada é uma aula que mistura vários ritmos latinos. Conheça a Zumba. Exercício físico, música e dança. O coreógrafo colombiano Beto Pérez acabou juntando tudo isso em um só método. Bem-vindo ao Zumba! Essa mistura de salsa, rumba, axé, rap e funk tem movimentado uma academia de Novo Hamburgo e feito muita gente sacudir o esqueleto. É uma aula que tu dança e gasta muitas calorias e é muito divertido. E aí, já entendeu como funciona? Não? Então a instrutora de Zumba, Débora Grins, explica. Zumba é um método de condicionamento físico que une a ginástica e a dança. É um programa inspirado basicamente em ritmos latinos. Foi criado pelo coreógrafo Beto Pérez, na Colômbia. Ele trabalhava com ginástica e também trabalhava coreografando. Um dia ele chegou para dar uma aula de ginástica e percebeu que havia esquecido as fitas naquela época, né? As fitas com as músicas da aula, mas ele tinha as músicas das coreografias, salsa, merengue, né? Ritmos latinos. E ele utilizou na aula de ginástica as músicas que ele utiliza na dança.
e deu certo, né? O pessoal gostou e ele continuou e desenvolveu. E nos Estados Unidos que realmente nasceu a empresa Zumba Fitness, que hoje é sucesso no mundo inteiro. A energia que rola aqui transforma qualquer esforço em prazer, até mesmo para quem está praticando pela primeira vez, como a Carolina. É a primeira aula que eu faço, porque eu gostaria de uma atividade que pudesse dançar, se divertir ao mesmo tempo, que perca calorias e uma coisa assim interessante, diferente. Bom, entre os benefícios do Zumba, que são inúmeros, está o alto gasto calórico, está o condicionamento cardiorrespiratório e com certeza está o desestresse. Eu acredito que o sucesso da Zumba se dá pela característica da aula ser de festa. O clima é de festa, a luz é de festa e o método do Zumba é construído cada coreografia pensando na acessibilidade, algo fácil de acompanhar. Apesar dessa mistura de ritmos, falta de jeito para dança não é desculpa para ficar parado. O negócio é ligar o rádio e botar para quebrar. Um veículo de entrega de conteúdo que une interatividade e entretenimento. Conheça agora como os games podem auxiliar na aprendizagem. Eu gosto de God of War, de futebol, GTA, futebol e Pokémon. Tipo, eu tô sempre no computador jogando Mario ou Sonic. Os games atraem as crianças pela diversão, pela competitividade, mas essa ferramenta do entretenimento tem conquistado muito mais espaço, inclusive na hora de aprender português, matemática, inglês, ciências. Os games podem ser aliados do aprendizado. As opções de games aumentam cada vez mais, vários tipos, cada um com uma finalidade. Para que ele possa ajudar na aprendizagem, é preciso ter cuidado com alguns aspectos na hora da escolha para seu filho ou aluno. Primeiro, quem é esse sujeito? Segundo, qual é o objetivo que eu quero, né? E lembrar que o jogo é um elemento e que realmente, em função desse objetivo e de todos os contextos que eu quero desenvolver, né, com o auxílio daquele jogo, então a partir daí você vai e faz a seleção. Apesar de essa ter que ser a preocupação inicial, na hora de escolher é importante levar em consideração um fator apresentado pelo professor Tiago de uma pesquisa realizada sobre jogos. Quando a gente, por exemplo, pega um conteúdo educacional, né, um conteúdo voltado ao processo de aprendizagem e coloca dentro de um jogo de forma eficiente, a gente tem uma ferramenta de entrega desse conteúdo com um grau de adesão e de captação muito forte, né? Porque tem todo o envolvimento e engajamento do jogador que vai manter ele preso àquele conteúdo, interessado naquele conteúdo, e isso polariza os efeitos de fixação disso na matriz cognitiva de uma criança, por exemplo. Os jogos educacionais divertidos, eles funcionam muito melhores do que os jogos que são apenas grandes blocos de conteúdo que são entregues ao jogador. Se o jogo não for divertido, ele não funciona. O jogo e diversão está diretamente relacionado. Diversão, cuidado na hora de escolher, na indicação da idade, são fundamentais para que os games beneficiem as crianças. Mas não se deve esquecer que acompanhar o filho ou o aluno no momento da atividade, conhecê-la, pode garantir que o tempo de utilização dessa ferramenta comum apenas para o entretenimento se torne capaz de conquistar, além de espaço nas casas e escolas, um facilitador e estimular todos na busca do conhecimento. Você já fez uma avaliação postural? O exame leva alguns minutos e pode identificar rapidamente qualquer problema na sua postura. Com o objetivo de identificar os desvios mais evidentes, a fim de evitar a prescrição de exercícios que possam agravá-los e encaminhar o paciente a um especialista, a avaliação postural deve entrar na lista dos nossos exames de rotina. Essa avaliação sempre é feita com todos os pacientes que nos procuram, porque eventualmente as simetrias posturais que a gente consegue perceber nessa avaliação podem conduzir de forma distinta o nosso tratamento.
que a gente tem aqui, na verdade, esse equipamento, são essas linhas que nos dão uma ideia, eventualmente, se existe alguma assimetria em vários pontos anatômicos do nosso paciente. A gente sempre vai olhar ele de trás e visualizar, por exemplo, se a altura de ombro é diferente, se eu tenho assimetria nas espinhas ilíacas, eventualmente um ângulo maior entre o braço e o corpo do sujeito, que pode sugerir uma escoliose, entre outros pontos anatômicos pré-determinados. Também desde a orelha a gente vai poder olhar a altura, se existe alguma diferença. Além disso, é importante também, quando a gente visualizava a postura do sujeito, ver se ele não tem nenhuma saliência na caixa torácica entre um lado e outro, porque isso também é algo que pode me sugerir a existência de uma escoliose. O que seria uma saliência? A saliência, por exemplo, um sujeito com uma escoliose maior, uma escoliose mais severa, provavelmente se apresentaria da seguinte forma, vou mostrar aqui para vocês. Eu teria o braço próximo ao corpo, porém um lado da caixa torácica, nessa parte posterior, mais saliente em relação ao outro. Isso se dá porque, na maioria das vezes, a curvatura de escoliose ela é dupla. Ela vai ter uma curvatura inicial na coluna lombar e depois ela vai compensar na coluna torácica. O lado onde vier essa curva vai ficar mais saliente. A partir disso, a gente consegue perceber essa diferença. E quem pode fazer essa avaliação e para que ela serve, professor? A gente precisa fazer essa avaliação com que frequência também? A frequência disso, na verdade, o ideal seria que essa avaliação fosse feita sempre no período de pré-adolescência ou no início daquele estirão do crescimento, quando a gente vai ter, antes de atingir a maturidade óssea, um crescimento mais rápido. Porque essas curvaturas, essas assimetrias, elas se desenvolvem muito mais nesse período, que é um período de crescimento maior do nosso corpo. Então, o ideal seria que fosse feito com indivíduos jovens, lá na idade da escola ainda. De todo modo, quando o profissional é procurado por um paciente, ele faz isso porque isso determina uma conduta. Se eu tenho um sujeito com uma escoliose, eu vou escolher uma técnica. Se eu tenho um sujeito que tem uma assimetria de pelve, eu vou ter que trabalhar junto com isso. E não só o quiropraxista faz isso, mas o fisioterapeuta também é capacitado para fazer isso. O ortopedista, quando fizer uma avaliação do sujeito, também vai ter que levar isso em consideração para conduzir um tratamento ou encaminhar esse sujeito. E, eventualmente, o educador físico também leva isso em consideração na determinação de exercícios ou musculaturas que serão trabalhadas para tentar corrigir isso. E se for detectado algum problema, algum erro de postura, talvez, tem cura, professor? A palavra cura sempre é um tanto quanto complicada de ser trabalhado. O que a gente vai tentar, sempre junto ao paciente, é tentar determinar exatamente a causa disso, se é uma postura que ele assume no dia a dia para tentar corrigir, desde na questão do trabalho, como ele senta no colégio, por exemplo, a postura que ele dorme, tudo isso pode impactar sobre essas curvaturas. E, além disso, eventualmente, em alguns casos, existe uma conduta distinta para curvaturas estabilizadas, para curvaturas que estão em evolução, desde o gerenciamento que diz respeito a exames, até a frequência que o sujeito vai ter que visitar um quiropraxista ou fazer um trabalho junto a um fisioterapeuta, enfim. A determinar isso é importante para determinar a conduta que vai ser feita depois disso. Saúde e Beleza termina aqui. Confira as reportagens no YouTube e participe do programa sugerindo assuntos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!